Olá, muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos likes, pelas inscrições, pelos comentários. Diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, mais um episódio do Vamos Conversar especial. E especial por quê? Porque são candidatos a vice-prefeito. Esses são especiais. Saem da normalidade do nosso canal. E hoje nós temos aqui o Lucas Aparecido Rodrigues, o Lucão. Nós vamos à abertura e retornamos. Lucas Aparecido Rodrigues, muito obrigado por atender a gente e vir aqui no Vamos Conversar. Obrigado, Budu, que agradeço. É uma honra estar no seu programa. Um jornalista tão renomado na cidade, que eu sempre ouvi falar na minha infância, conhece meu pai. Então, estar na sua frente, ser entrevistado por você, para mim é uma grande honra, né? Muito obrigado. Você me fez sentir agora com 100 anos. Ó. Uma figura, mas é verdade, Budu, assim, a gente sempre ouviu falar muito, então a gente fica muito lisonjeado. É uma honra mesmo, sinceramente, estar aqui na sua presença hoje. Hoje, como candidato a vice-prefeito de Porto Feliz, fico mais, assim, enaltecido ainda e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Quem é Lucas Aparecido Rodrigues? Bom, Badu, eu sou nascido em Porto Feliz mesmo, nasci no bairro Bom Retiro, meus avós são de lá, meu avô saiu do bairro Cruz das Almas, em Tietê, quando tinha 7 anos de idade, ele foi pro bairro Bom Retiro, ajudou na abertura da estrada do bairro Bom Retiro, né, ele sempre contou pra gente essa história, até pouco tempo atrás nós tínhamos as ferramentas de burro que eles usavam para abrir aquela estrada, meu bisavô Antônio comprou terras de divisa de sítio para poder abrir o caminho que hoje existe lá para chegar no sítio. E lá se estabeleceu a família, pro apelido Carlota. Nós não temos nada de Carlota no nosso nome, nossa família é Rodrigues Batista, mas acabou ficando Carlota pela minha tataravó, que chamava Carlota Joaquina Stoffer, né? Ela é descendente de alemã. E meu tataravô faleceu na linha do trem em Boituva. Quando foi atravessar a linha do trem com a carroça, o trem acabou pegando a carroça e ele acabou morrendo no acidente. Meu bisavô Antônio, então era o mais novo dos filhos, acabou assumindo toda a casa, assumindo as preocupações e ficou conhecido como Toninho da Carlota que era a mãe dele. E aí cresceu o Toninho da Carlota, ainda ficou Antônio Carlota e de lá pra cá a família arrastou o sobrenome Carlota. E aí a gente teve meu tio João Carlota, cururueiro, vereador, você deve conhecer bem, meu pai, Donizete Carlota, enfim, meu avô Antônio Carlota. Grande Doni. Isso, é. E esse é outro nome, é a nossa família, nasci lá no bairro, né? Trabalhei na agricultura com meu pai até os 22 anos, depois trabalhei como metalúrgico, trabalhei na Longa, 2 anos na Longa, trabalhei com o seu João Correia, na Camargo Correia, tive a oportunidade de conhecer e conviver com o seu João tinha frigorífico, tinha várias obras. Eu trabalhei, convivi com ele, aprendi muito com ele, sou muito grato, né? Pelo período que passei lá, 2 anos. Depois de tudo isso, trabalhei muito na lavoura, uva, berinjela, abobrinha, do que você pensar. Trabalhei com o Benedetti, minha mãe é Benedetti, né? Minha mãe é Ivone, é da família Benedetti aqui, o irmão do meu avô Renato, do Eletro Benedetti, meu avô é o Angelim. E é conhecido como família Maluta, então são apelidos, né? Aí eles vieram da Itália e disse que a vida era uma luta. Aí ficou uma luta pela vida que era uma luta. Então ficou Benedetti e Maluta, apelidos que a família ganhou. Trabalhei, passei pela indústria, aí no decorrer desse tempo fiz vestibular, prestei Unesp, prestei FATEC, consegui passar. Na época eu fiz administração, acho que a concorrência era 22 alunos por vaga, consegui passar em 14º, graças a Deus. Não confiava em passar, depois que terminei o colegial, confesso que minha meta era trabalhar no sítio, eu sonhava em continuar com meu pai, construir uma vida na agricultura, trabalhar com agronegócio. Aí um dia na igreja, meu amigo falou, Lucas, vamos fazer vestibular, cara, você era um bom aluno, vamos prestar. O Bruno César Leite, ainda até agradeço o Bruno até hoje por isso. Aí saí da igreja e falei, cara, vou fazer a inscrição na Unesp, então na FATEC, vamos ver o que vai dar. Aí passei, fiz FATEC Tatuí, consegui passar e de lá pra cá fiz estágio na prefeitura e de estagiário me efetivei, entrei como estagiário em 2009, né, a estagiário de administração, aí efetivei como coordenador de empresa pública, diretor de obras e tive uma temporada em Jundiaí, fui convidado a trabalhar em Jundiaí por 4 anos, onde eu fui até secretário de Serviços Públicos. No PT. Lá em Jundiaí? Lá em Jundiaí era PCdoB. PCdoB. Isso, era o Pedro Bigardi. Fui secretário de Serviços Públicos lá, ganhei o título de cidadão jundiaiense, né? Indicado pelos vereadores da Câmara,
4 vereadores indicaram o título, fiquei também muito lisonjeado, tinha um bom relacionamento com o pessoal lá, fiz muitos amigos. Em 2017, o Dr. Cássio convidou para mim voltar e de lá para cá eu voltei, né? Tive a oportunidade em 2010 também de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, Badu. Eu fui eleito o melhor aluno de administração na época. Quando entrei na faculdade, não tenho vergonha de falar, sentei do lado de um cara que chamava Rogério Reis, ele tinha uns 50 e poucos anos na época, era gerente da Caixa Econômica Federal, e a gente foi na aula de informática, o ensino lá era muito puxado, faculdade pública muito puxado. O professor já começou na aula de Excel intermediário. Falou, o básico vocês já sabem, vamos começar no intermediário. Abriu uma tela para mim. A minha vida era trabalhar, cara. Minha vida era sítio, era trabalhar. Né? Meu pai não tinha oportunidade de me dar um computador. Eu não tinha na época ainda um computador. Não tinha interface com Excel. Daí o Rogério me olhou e falou assim, o que aconteceu? Você tá meio suando? Eu falei, cara, não sei mexer nisso. Ele falou, vou te ensinar. Você promete se comprometer e ir bem? Eu falei, cara, eu vou ser o melhor aluno dessa classe. Eu garanto pra você que eu vou ser o melhor aluno dessa classe no 4º ano. E de lá pra cá, foquei, estudei, comprei o computador e no final do curso, eu que entrei não sabendo nem Excel, ganhei entre os 18 melhores alunos do estado de São Paulo. Na época, fui buscar o título do governador, então, Geraldo Alckmin, que recebeu a gente no Palácio. E a gente ganhou uma bolsa de estudos de 1 mês em Chicago, nos Estados Unidos. Fiquei 1 mês lá. Fiz um curso pelo grupo Washington Post, que é, na verdade, a Kaplan College, que é do grupo Washington Post, do jornal Washington Post. Eles têm no centro de Chicago uma unidade da Kaplan College e eles davam lá cursos de inglês, né? E aí eu fiquei numa host family lá, que é realmente uma família emprestada, onde o dono da casa me cobrava como se eu fosse um filho. Ele tinha que bater metas pro jornal, ele mandava pro jornal se eu fazia atividade, se eu não fazia, eu tinha horário para tudo, eu tinha que voltar, sair, prestar contas para ele. Eu vivia um pouquinho da cultura mesmo de um filho americano, né? Aí e como ele recebia mais alunos, convivi com alguns muçulmanos, foi uma experiência para mim assim incrível, absurda, o cara acordar de madrugada para fazer oração. Na escola, Badu, pra você ter uma ideia, tinha sala separada para as meninas, para eles fazerem oração, tipo, no meio da sala eles paravam 7 vezes por dia, assim, algo incrível. Então eu falo que além da experiência educacional, de eu ter o contato com uma língua nova, de eu conhecer uma nova cultura, eu vi cultura de outros locais do mundo, né? Convivi com coreanos, convivi com chilenos, que na escola lá, eles não deixavam nacionalidades iguais juntas. Na minha sala não tinha outro brasileiro. Tinha espanhóis, tinha colombianos, eu entendi um pouco do espanhol, porque o português foi a última língua romântica a ser formada, então nós herdamos um pouco de todas as línguas e a gente acaba entendendo o que eles falam em espanhol, mas eles não entendem português. Até tinha um amigo que falava, pô, mas como que você entende o que eu falo e eu não entendo o que você fala? Daí eu tentei explicar para ele isso, porque o português é uma língua complexa, porque é uma língua romântica que herdou todas as demais, né? Tanto que a gente tem várias conjunções aí de todas as línguas, né? Então a gente acaba meio que entendendo as demais. E aí foi uma experiência maravilhosa. Depois eu terminei administração, iniciei engenharia civil, fiz um curso de pós-graduação em tratamento de resíduo. Você fez o curso de engenharia civil? Isso, engenharia civil também. Tô acabando, na verdade, tô finalizando o curso, tive que interromper porque minha filha nasceu e tal, mas falta bem pouco para acabar. E nesse meio eu trabalhei muito com a reciclagem de entulho, reaproveitamento de material, reaproveitamento energético. Fiz uma pós-graduação no Senac, o que me rendeu de novo uma experiência fora do país. Fui 2 vezes para a Alemanha, na cidade de Hannover. Eu fui pelo grupo Ergsman, é um grupo que eles têm biodigestores e produzem energia através do lixo. E aí eu convivi lá, existe o CREED, a Universidade de Braunschweig é a 2ª melhor universidade de engenharia civil do mundo. E o professor Klaus Frick, que é o que nos recebeu lá, ele foi o fundador da coleta seletiva na Alemanha. Ele que criou a coleta seletiva na Alemanha em 82. Então, ele nos recebeu, mostrou metodologia, e a Alemanha ela tem um centro, chama CREED. Todas as tecnologias que você imaginar disponíveis no mundo para tratar lixo, para transformar lixo em resíduo, em recursos, estão ali. Então eu tive a possibilidade de conhecer um pouquinho de cada. Então aquele cara, vamos dizer assim, é a startup do lixo lá, né? Onde o cara tem uma ideia nova para fazer um aproveitamento energético, para gerar energia, gerar calor, enfim, reciclar, tá ali. E eu tive a oportunidade de conhecer um país que ele só tem 5% de resíduo gerado. 5% só vai para aterro. A Alemanha recicla praticamente 100%, apenas aquilo que não é reciclável mesmo vai para aterro e o que vai ainda já está inerte e não contamina mais o solo. Lá, Badu, eu vi, assim, o extremo do cara garimpar aterro velho. Aterros já estavam finalizados, que hoje a gente finaliza um aterro sanitário no Brasil, é um processo que demora mais ou menos uns 25, 30 anos, até acabar do chorume, percolar os líquidos, você tratar aquilo tudo. E aquilo fica uma área depois disposta para fazer construções, um parque, alguma coisa assim. Na Alemanha, eles estavam reaproveitando para poder peneirar e aproveitar materiais ferrosos e não ferrosos, né? Garimpando mesmo os aterros antigos e gerando recurso com isso. Tal é a
a disciplina e a tecnologia levando tratamento de resíduos. Então eu tive essa oportunidade também, né? Aí fiz alguns cursos de laboratoriais pela PUC do Rio, pela PUC de São Paulo, nessa parte mesmo de produção de gases, gás metano, estabilização de biomassa através de compostagem, enfim, tive uma experiência e de lá para cá vim aqui em Porto Feliz e cá estou, bem resumidamente, dando entrevista pro Badu. Quem vê chapelão não vê o Lucas embaixo do chapéu, né? Exatamente. Porque você é conhecido como o pau para qualquer obra, né? Aquele que está aí fazendo as coisas, precisa fazer, se já tá pronto. Eu conheço as coisas que você faz. Sim, sim. Né? E de como você faz. Mas eu quero saber como é que você chegou a ser candidato, porque, se não me engano, você foi o primeiro escolhido por Antônio Cássio, o prefeito, para ser o sucessor dele. Sim, Badu, houve mesmo essa conversa, o doutor chegou a falar, o próprio Célio falava, né, que ele apoiava, mas aqui eu tô para falar a verdade, claro. Né? Então eu tô para abrir meu coração. Eu nunca me senti confortável com a indicação, porque eu sempre achava que o Célio era o melhor indicado. Eu sempre achei que o Célio era o melhor indicado. Pela nossa amizade e por todo o comprometimento que ele tem pela política porto-felicense e pela história. Só sabe o que o Célio já fez quem trabalha com ele. Então, como você disse, eu gosto de ser o cara operacional, o cara que executa. Eu quero ser o braço direito do Célio para ajudar ele a desenvolver o projeto. Né? Óbvio que a população me conhece mais como o cara do chapéu, o cara que vai para cima, porque na minha cabeça eu tenho aquela mentalidade do engenheiro 4.0. Na Alemanha, você via pessoas dirigindo máquina, pessoal trabalhando, era o engenheiro que estava ali. Como que eu vou cobrar um processo se eu não sei do processo? Sim. Então eu tenho que estar entrado no processo, tenho que mostrar para o meu time, para a minha equipe que eu estou com eles. Se eles estão enfrentando um sol de 40 graus para fazer um pavimento, eu também estou enfrentando junto. Então eles têm que saber que eu estou ali na linha de frente com eles. Então esse é o meu pensamento. E quando o Dr. Cássio falava, eu falava, putz, o Célio primeiro convidou o Dr. Cássio em 2016 para ser prefeito. Né? É um mérito dele, ele convidou mesmo. Tirou, montou um partido do zero, levantou. Ganhou uma eleição em 2016 dificílima, né? Foi uma grande batalha, como é a que nós estamos enfrentando agora, uma eleição difícil. Ele fez toda a articulação. Todos os secretários remetiam a ele ou pediam socorro de alguma coisa. Todas as ideias que o Dr. Cássio fazia passavam por ele. Então, Badu, não era justo eu sentar na janelinha. Eu me coloco no meu lugar. E eu sei que o meu lugar é apoiando ele. E eu não estou falando isso... cidadão porto-felicense que vai ouvir, outras pessoas, o Lucas está defendendo o Célio porque ele é o candidato. Não, isso é consciência do Lucas com o Lucas mesmo. Eu achava que a vida é meritocracia. E os méritos mudam. E agora, na situação, o mérito é dele. Por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez, pela história política que ele tem. Já fico muito lisonjeado de hoje estar do lado dele como vice-prefeito. Como eu sempre disse, eu quero fazer parte da administração, quero dar o meu melhor. Embora seja de Porto Feliz, Badu, quando eu cheguei em 2016 pelo convite do Dr. Cássio, eu tinha participado da eleição em Jundiaí. Eu tinha um compromisso, então, com o prefeito lá. Eu precisava fazer essa campanha com ele. Eu era um cara de fora. No começo, quando eu cheguei lá, eu escutava muita chacota. Você veio de uma cidade que a vaca deita e fica o rabo pra fora. Como que você vai tocar isso aqui? Quando eu cheguei, o Pedro Bigardi me chamou e falou, Lucas, você vai trabalhar no centro de serviço. Cheguei lá, quase 2.000 funcionários. Jundiaí, 600 mil habitantes. Uma cidade extremamente conservadora. O que você acha de um cara que vem de fora de outra cidade? O cara veio aqui pra ganhar dinheiro, é cabide de emprego, o cara veio folgar. Então... desde o primeiro dia, a minha intenção era, eu vou mostrar que eu sou diferente. Eu vim aqui porque me viram o meu trabalho. Eu vou mostrar com o meu trabalho que eu vou conseguir fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz em Jundiaí. Tanto que os caras falaram, tem que segurar um pouco, você vai muito na rua, nenhum secretário vai, tá ficando feio pros outros secretários. Eu falei, cara, o meu jeito é esse. Aí o Pedro um dia chamou os secretários e falou, cara, é o jeito do cara, deixa o cara trabalhar assim que eu gosto, é assim que eu quero. Tanto que o vereador da oposição me deu o título de cidadão judaiense. Onde já vi um vereador da oposição indicar um título pra gente? Porque eu sempre tive um bom relacionamento com os vereadores na Câmara, independente se ele fosse do partido A ou partido B. Eu sempre visualizei a população, o serviço, honrar o meu trabalho. E aqui acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Quando o prefeito me chamou, eu cheguei aqui em 2016, eu tinha sentimento em 2017, mesmo que eu fui em Jundiaí. Eu falava, eu não participei de uma eleição, eu não sofri o que eles sofreram, então eu tenho que, mesmo sendo porto-felicense, eu tenho que mostrar meu espaço no governo. De que forma que eu vou mostrar isso? Sendo leal com meus amigos, sendo leal com o prefeito, sendo leal com quem me convidou, leal com o povo porto-felicense, trabalhando domingo a domingo, que foi o que nós fizemos. Acho que isso é inegável. Eu não estou jogando confete em mim, mas a gente realmente trabalhou, Badu. Não, eu sei. Às vezes a gente acaba até colocando a família da gente em segundo plano. Você sabe disso, você também se dedicou muito à sua profissão, sabe que às vezes a gente acaba extrapolando no trabalho e na nossa dedicação com a profissão e a gente acaba dedicando mais tempo para os outros do que para a gente mesmo.
Mas também não me arrependo. Eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Sou feliz por tudo que nós construímos até hoje. Sou feliz por ser indicado a vice-prefeito. E sou mais feliz ainda por o Célio ter aceito o convite por eu ter indicado ele. Pela meritocracia. Não que eu não merecesse, mas o Célio merecia muito mais. Por tudo que ele fez, na minha concepção, analisando a conjuntura do governo e por tudo que ele representa para o grupo e a articulação política que ele tem, é a melhor escolha. Não tinha outro. Então, eu nunca... E eu sempre falei isso para ele. Ele falava, Lucão, você vai ser o candidato. Eu falei, não, Célio, eu não quero, eu quero que seja você. Ah, mas eu não quero ser, Lucas. Mas eu falei, Célio, mas você que merece, cara. Vai você. A gente conversava muito, sabe? Falou, não, já tá escolhido, o candidato é você. Nessa mesma época que o Marcelo... O vereador foi convidado também? Exatamente. Quando a gente conversou, isso foi uma reunião que teve no gabinete do prefeito, a gente estava decidindo quem ia ser o time e tal, o doutor convidou o Marcelo para ser o candidato. O Marcelo falou na época que não podia, por questão que tinha um filho, questão profissional, ele não poderia ser o candidato a prefeito, mas ele acertou que estaria no grupo. O doutor Marcelo sempre conversou, teve um bom relacionamento, que estaria no grupo, e o doutor chegou até a anunciar na rádio 93 FM que o Marcelo seria o vice do Célio. Ele bateu o martelo que seria o Célio, então, e anunciou o Marcelo como vice. Aí teve desencontros nesse caminhar, ele se afastou um pouco, eu já estava certo que ia continuar como secretário, até porque o Célio ia se afastar, eu ficaria dando suporte para o Dr. Cássio para não deixar ele sozinho nessa finalização de governo, tocando as obras, né? Tem muita obra acontecendo, muita coisa para entregar, né? E aí tava essa loucura de campanha, eu ficaria meio que dando um apoio pro Célio na campanha, um apoio pro prefeito da prefeitura, ia caminhar assim, o Célio prefeito, o doutor Marcelo vice, e tava tudo certo. Aí sumiu, virou o ano, o Marcelo não respondia, se afastou, daí veio boatos, olha, estão conversando, vai acontecer isso, aquilo, o Gerão vai ser prefeito, daí Célio, não, mas não é possível, a gente se conversou no gabinete, tá tudo certo, o Marcelo aceitou ser vice, não é possível. Não é possível sim, teve uma reunião na casa dele, teve pessoas amigas nossas que participaram da reunião, aí quando a gente foi ver, realmente estava acontecendo essas conversas, de Gerão sair prefeito, Marcelo também, na época, daí a gente conversou com ele ficou meio assim, né, se ia ser candidato a alguma coisa ou não, a gente viu sinceridade até na fala dele, ele ficou nessa dúvida, de repente, a gente viu que ele resolveu afastar, naturalmente, apoiar o irmão, não vejo problema nenhum nisso, é família, né? Aí acabou vindo para mim a missão de ser vice-prefeito, mas teve toda essa caminhada aí e eu acabei como vice aí. Vocês, caso vocês ganhem a eleição, você continuaria como vice somente ou teria uma parte ativa? Eu gostaria muito de ter uma parte ativa, Badu, porque eu gosto de ser ativo. O vice-prefeito ele tem uma função importante como vice, também tem, mas eu acho que o meu perfil é outro. Gostaria de ficar numa salinha lá? Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que eu sei fazer, eu quero estar na rua, eu quero fazer licitação de obra, eu quero chegar às 5h30 na garagem como eu sempre cheguei. Né? O pessoal via o Lucas na rua, mas eu fazia toda a parte burocrática, licitação de obras, planilhas, editais. Eu sempre auxiliei o pessoal da engenharia. Eu tenho uma equipe muito boa na Secretaria de Obras, desde operacional como administrativa. Eu só tenho que elogiar todos eles. Fantástico, sabe? Eu acho que o funcionário público ele não faz quando ele é mal orientado. A gente fez muitas obras com funcionários nossos, a canalização do trecho de pneus, um exemplo. A gente fez com o nosso pessoal. Quem acreditava que funcionário podia fazer aquilo, sabe? Licitações que pareciam impossíveis, Badu. Chega assim pra gente, ó, um recurso que veio, tem que fazer essa planilha em 24 horas. Pô, sentar com o pessoal da engenharia, resolver, fazer uma planilha orçamentária de 10, 12 páginas, memorial descritivo, descrever o que vai ter na obra, fazer cálculo estrutural, cálculo hidráulico, lançar, fazer edital, mandar pro pessoal da... Ó, é só quem trabalha, Badu. Eu imagino. Tanto assim que você vê que o setor público, ele é muito difícil de você colocar CEOs de outras empresas, porque o setor privado difere totalmente do público. É totalmente diferente. A dinâmica de contratação, a questão do MP no seu pé, Tribunal de Contas, né? Então, assim, eu sempre fiz isso também. Só que eu chegava bem cedinho, eu tinha uma rotina. Chego bem cedo, 5h30, faço a parte administrativa, 8h30, 9 horas, saio pra rua, vou com o pessoal, voltava à tarde, finalizava meu fim de tarde na minha salinha, no meu cantinho no computador, vendo tudo, vendo o Andoc, ajudando. Procurei sempre ajudar todos os meus amigos secretários. Eu acho que eu procuro, da mesma maneira que eu recebi dos meus amigos, porque são amigos, é um time muito bom, nosso time. Da mesma maneira que eu sempre recebi o apoio deles, eu sempre quis mostrar, devolver esse apoio para eles também. Para eles verem que o Lucas é o cara que tá ali pro que deve né? Aquele cara que não tá ali só pra ir lá puxar
de serrar a placa, mas que também suou, teve junto e fez aquela construção acontecer. Eu não me sinto bem não participando. Tem eu acho que os ônibus, tarifa zero. Sim. Eu acho legal. Certo. Mas você não acha que está faltando linha aí? Por exemplo, eu tive uma reclamação até que foi acho que foi o Marcelo que me disse, que tem muita gente que gostaria de trabalhar, mora na Capuava, gostaria de trabalhar, mas não tem condição de vir para a cidade e vice-versa. Aumentar essas linhas, fazer uma programação de onde necessita realmente, principalmente para a mão de obra. A mão de obra em Porto Feliz é muito difícil. Sim, com certeza. O que você acha? Posso contar um pouquinho, Badu, do Expresso Porto Feliz rapidamente, como a gente estruturou esse processo? É possível? Bom, primeiro, a gente sabe que a empresa que fazia anteriormente, isso começou a falhar. Era um contrato de concessão que ele tinha várias falhas. Era impossível renovar, né? Existia muita quebra de linha, muita falha de ônibus, e a gente precisava fazer uma nova concessão. Quando a gente foi levantar o estudo de concessão, Badu, para a concessão se manter em pé, nós tínhamos que pagar para a empresa vencedora, não para a empresa que já existia, não era a Polas, para qualquer outra empresa, R$600 mil mensais, e a população Porto Feliz ia pagar mais R$4,50 por passagem. Só que para quem não conhece uma concessão, ouvintes, Badu, ela nunca pode dar prejuízo na linha. Quem tem o dono quem recebe essa concessão, ela não pode ter prejuízo. Ou seja, teria que ter uma equipe administrativa muito técnica e muito justa para não fazer cagada. Porque se a linha é para andar com 20 passageiros, anda com 10, a tarifa tem que ser ajustada para que ela não dê prejuízo. Ou a prefeitura repassa a tarifa para o munícipe, que aí pagaria R$5,50, R$6,50, ou o que ela faz? Ela paga o subsídio, que é o que existe nas prefeituras maiores. A prefeitura paga um subsídio para que a tarifa seja menor. A gente estudou isso e falou, putz, vai ser inviável isso, o que a gente vai fazer? Bem, a empresa falou, não quero mais, estou parando. Quando a empresa parou, nós assumimos 30 dias com nossos ônibus. Óbvio que fazendo linhas reduzidas, mas fazendo com nossos ônibus para não deixar a população sem. Na época o Dr. Cássio chamou eu, Adriel, o Célio no gabinete e falou, vamos dar ônibus de graça. Mas, doutor, vamos dar ônibus de graça. O Célio falou, verdade, doutor, dá para fazer. Porque se a gente paga o transporte escolar por quilômetro rodado, por que não pagar o transporte público? Resumindo, Badu, de tudo isso, caiu de 600 mil mensais e a passagem que a população ia pagar para 280 que a gente paga hoje. Com um mês que a gente pagaria para qualquer empresa vencedora, a gente paga 3 meses, fora que a população economiza na passagem. Então a gente criou um roteiro de 30 mil quilômetros rodados mês e dividiu nos bairros, centralizou na rodoviária, da rodoviária dissipa para outros bairros e se transformou em Expresso Porto Feliz. A gente fez um projeto não abarcando tantas linhas porque a gente queria ver, vai funcionar? Não adianta eu licitar você e falar que eu vou pagar 300 mil por mês se não tem usuário. Tanto que começou a usar o ônibus, o pessoal não tinha confiança, começou a usar, por exemplo, assim, por dia, 20 passageiros, 40 passageiros, ônibus andando vazio. Hoje andam 8 mil, medido na catraca. São entre 7 e 8 mil porto-felicenses que utilizam o Expresso Porto Feliz. Quando a gente viu que o projeto pegou e aderiu, a gente foi aumentando linhas, horários. Hoje tem de hora em hora. Se eu não me engano, são 2 horários que faltam só, que é o horário das 13 e o horário das 20 das 16, que tem que ampliar. Eu não lembro certo. Aí a Capuava não está nisso. Então, aí eu vou chegar lá. Quando nós criamos isso, a gente viu, falou, agora a gente precisa, o projeto funciona. Dá certíssimo. Vamos ampliar para a zona rural. Dia 28 do mês passado, a gente licitou as linhas rurais. A gente vai fazer Capuava, Cruz das Almas, Tabarro, Bom Retiro, Xiririca e Sete Fogões, Caique, Agrovila, que é para distrito industrial. É uma nova licitação só para a zona rural. E não tem nada a ver com a eleição. Nada a ver, já estava projetado isso, nada a ver. É continuidade de um programa. Aí, Badu, existem linhas que fazem já hoje o Bom Retiro e fazem a Caique. Com a licitação das linhas rurais, a gente vai enxugar essa quilometragem que usa nessas linhas e vai ampliar os horários na região urbana. Então você vê que a licitação ela teve 2 vantagens. Primeiro, ampliamos o serviço da zona rural, que vai acontecer, tiramos as linhas que fazem no contrato atual e a gente vai colocar na zona urbana. E os ônibus escolares? Os ônibus escolares continuam no contrato de ônibus escolares, como a educação sempre fez, é coisa separada, né? Tá, pois é, mas tem muita gente reclamando do estado dos ônibus. A empresa tem que cumprir
a troca dos ônibus, a prefeitura já notificou ela 2 vezes. Se ela não resolver, Badu, encerra seu contrato e chama o segundo colocado. É simples assim, conosco não tem enrosco, como diz. Sim. E falando do Expresso Porto Feliz, Badu, só para você ter uma noção, pense bem um porto felicense que usa o ônibus 2 vezes por dia, são R$9. Se ele usar esse ônibus 6 dias na semana, são R$54 de economia. No final do mês, ele tem R$216 de economia. R$216 é uma cesta básica. Sim. Então, além de um projeto de mobilidade, é um projeto social. E isso também, deixar bem claro, não é dados eleitorais, não é nada. São dados que qualquer um pode levantar, porque um do princípio da administração pública é a transparência. Isso está no site Transparência. Se você somar todos os munícipes que já foram transportados no decorrer desse 1 ano do projeto, fazer uma continha simples, vezes as viagens, vezes 4,50, que é o que eles economizaram na passagem, isso dá R$13 milhões, que ficou onde, Badu? No comércio local. Os 13 milhões que o cara economizou na passagem, ele não saiu gastar fora de Porto Feliz. Ele comprou uma mistura melhor para casa dele, ele foi passear, ele pagou uma conta, ele fez uma parcela a mais. Talvez nem ele perceba isso, porque foi automático ele não gastar, mas esse dinheiro ficou aqui. Se a passagem tivesse sido paga, era R$13 milhões a mais que tinham sido pagos para alguma empresa. Mesmo que ele não pagou e ficou aqui. Ficou aqui, então você tem que... Assim, a gente sempre frisa isso porque é muito importante dizer, porque a gente movimentou a microeconomia. A gente costuma ver muito a macroeconomia, que são as ações exteriores a nós. Mas é a microeconomia. E o que a gente circula aqui na cidade, dinheiro que não sai. Que é, por exemplo, o dinheiro da passagem que ficou aqui. Que o cara foi numa feira noturna, que o cara foi numa feira domingo. Sim. E é isso. Então, assim, o problema da zona rural está resolvido. Acredito eu que mais 2 meses a empresa tem um prazo para fornecer os ônibus, entregar os ônibus. Mais 2 meses aí está rodando. E isso já era projeto que já estava correndo, não tem nada, é uma continuidade, não tem questão eleitoral, é uma coisa que realmente já estava no plano de ser feito, o Dr. Castro já queria fazer. Saúde. Tá funcionando o pronto-socorro, a Santa Casa. Mão de obra. Existe mão de obra? Olha, Badu... Auxiliar de enfermagem. Realmente, assim, é uma mão de obra difícil de achar. Por que não fazem cursos aqui em Porto Feliz? É o Senai ou o Senac, Bruno? Na verdade, Badu... Senai? Né, na verdade, Badu, o curso de enfermagem nós estamos pleiteando junto ao grupo Paula Souza pela ETEC. Tá. Na ETEC, porque existe o curso de enfermagem lá, nós vamos formar aqui. A grande dificuldade mesmo na parte de saúde é realmente mesmo achar bons médicos, né? E médicos que estejam dispostos a trabalhar pelo salário que às vezes o setor público paga. Tá, mas aí aqueles que foram dispensados e trabalhavam bem? Talvez foram dispensados porque não trabalhavam tão bem assim como apresenta e porque uma equipe melhor veio. Então tem que investigar caso a caso, Badu, né? Equipe melhor? Teoricamente sim. Às vezes, se ele foi dispensado é porque alguma coisa ele fez. Eu não vou entrar em mérito ou dizer o que aconteceu, mas houve coisas e as equipes, por exemplo, cirurgias oncológicas, cirurgias oftalmológicas, renais, por exemplo. Tinha uma pilha de cirurgias paradas. O doutor trouxe uma equipe da Santa Casa de São Paulo, a coisa andou. Cirurgias oftalmológicas. Olha quantas cirurgia oftalmológica fez. 500. É só você ver a produção de Santa Casa, o que era antes e depois. Isso há 2 meses, quer dizer, parece que está fazendo tudo porque a eleição está aí. É isso que eu quero dizer para você. Não, Badu, é porque... Antes não. Por exemplo, tem uma pessoa, até ela escreveu, fez um comentário, que faz 1 ano e meio para ela fazer uma endoscopia. Aí que tá, Badu. De repente tem que ver onde está essa guia dela, porque endoscopia não tem. São raros, a fila de endoscopia diminuiu bastante. Pode ser que aconteça falha de perda de guia, de encaminhamento, porque estava informatizando todo o sistema de saúde, está saindo de prontuário manual para prontuário digital, e pode acontecer de uma guia ou outra, nesse processo de digitalização, ter extraviado. Então, sempre que a pessoa apresenta isso, ela é encaminhada e rapidamente é chamada. Por exemplo, não tinha ressonância magnética também contratada. Contratamos mais de 1.000 ressonâncias magnéticas na Clínica São José, justamente para baixar as filas, né? Então, assim, e você montar uma equipe médica hoje, óbvio que eu entendo de administração, entendo de engenharia, e a equipe médica nada mais é do que a gente administrar essa conjuntura toda. É difícil de você formar uma equipe que seja realmente comprometida em produzir. Então, hoje o que o doutor está forçando é essa produção. Agora eu falo para você, Badu, por que fazia menos cirurgia antes do pronto-socorro ser inaugurado? Não sei. Porque se não tinha leito na Santa Casa para retaguarda cirúrgica.
Mas não podia ter sido feito, por exemplo, na Santa Casa, no quintal da Santa Casa, o pronto-socorro? Boa pergunta. Aí eu vou contar a história do pronto-socorro para você. Assim como o UTI, ele sempre foi um sonho de Torcar, sempre teve no plano de governo dele. Então, assim, todas as gestões que passaram, nunca teve como prioridade, ou qualquer administração da casa fez uma UTI. E todos tiveram a mesma oportunidade, você concorda comigo? Todos assumiram a prefeitura, muitas que estão concorrendo contra nós já administraram a Santa Casa. Mas não tinha tanto dinheiro como tem hoje. Mas nós também pegamos a prefeitura quebrada, Badu. Nós também pegamos com 60 milhões de dívida e fizemos a UTI no primeiro ano. 60 milhões, 40 na prefeitura e 20 milhões na Santa Casa. Sem CND, a gente assumiu do mesmo jeito que todos assumiram. E como que a gente conseguiu fazer a UTI no primeiro ano? Sem R$1 de dinheiro público. Foi com o auxílio dos empresários da região e depois o doutor equipou. Então, assim, realizou algo que era necessário. E quantos presidentes já passaram por lá? O pronto-socorro, na época, ele estava na mesma linha. Era o mesmo sonho. Quando a gente assumiu, nós fomos levantar as questões de JHSF, vimos que existia muitas autórgãos onerosos, IPTU atrasado, que as outras gestões estavam se lixando. Não sei por qual motivo, mas não cobravam. O doutor chamou eles numa reunião e falou, enquanto não acertar, não pagar IPTU atrasado, não regularizar os terrenos... Mas estava na justiça, eu lembro disso. Não, mas tinha casos que não estavam. Então eu participei dessa reunião. Quando ele falou isso, ele falou assim, a gente não libera mais nada, tá fechada a porta da prefeitura pro JHSF. O que a gente quer é que a transparência e que as coisas aconteçam. Bem, numa das outorgas decidiu-se que a JHSF faria, como contrapartida do empreendimento, um novo pronto-socorro. A gente fez uma reunião com o Ministério Público, o Ministério Público aceitou essa proposta e tudo mais. A gente encaminhou, eles doaram o projeto, uma empresa especialista de São Paulo fez o projeto, um projeto menor do que tem hoje, porque realmente a gente ia construir um pronto-socorro no fundo de Santa Casa e utilizar uma parte da estrutura que já tinha no próprio prédio. Lavanderia, refeitório e tudo mais. Seria só o pronto-socorro mesmo no fundo. Depois de tudo acordado com o Ministério Público, ia ser feito, estava aprovado, ia construir. Um vereador à época, que já faleceu, denunciou no Ministério Público de São Paulo. E impediu, o Ministério Público de São Paulo barrou e impediu a construção. Falou que não poderia fazer... Depois falou que podia fazer, mas o doutor Cássio falou, viu, já começou errado, eu não vou fazer mais com eles, eu vou fazer por meu recurso próprio, eu vou atrás de recurso, eu vou fazer. Bem, vamos construir no fundo de Santa Casa. Tá. Quando a gente vai levantar o terreno lá, o terreno tinha sido vendido, leiloado, não era mais Irmandade. A Santa Casa estava quebrada, houve um leilão, o terreno foi vendido para uma pessoa conhecida na cidade, que eles administravam lá, o terreno foi vendido. E, pela surpresa nossa, um dia foram na prefeitura e falaram assim, olha, o dono do terreno tá bravo, ele quer fechar o terreno lá no fundo. Sabe do que o muro ia passar? Na lavanderia da Santa Casa. Nem a lixeira da Santa Casa caberia no terreno. Falou, olha, deu prazo, ele tem 30 dias para fechar aquele terreno. Acho que eles iam cobrar estacionamento dos médicos, né? Iam ganhar dinheiro alugando, porque médico e funcionário nem ia ter lugar para estacionar. E isso também não é falácia política, é verdade. Precisou vender o terreno para pagar a dívida da Santa Casa. Tá, e a Irmandade perdeu um terreno daquele? O que a gente fez, Badu? O doutor chamou a gente sentou, tivemos que fazer um decreto de utilidade pública, decretar como utilidade pública para paralisar a construção e que ele não embargasse o terreno. Mudamos o plano diretor e colocamos toda aquela zona lá como zona hospitalar, permitindo apenas construção de hospital, para que quem rematou o terreno não vendesse para especulação imobiliária. Pegamos o valor que foi pago no leilão e depositamos em juízo. Estamos comprando o terreno de volta. E judicializamos o terreno. Parou. Só que até desenrolar tudo isso, a gente não podia esperar. Por quê? Porque o doutor já tinha conseguido um recurso junto com o capitão Derrite para a construção de um novo pronto-socorro. E tinha prazo para se começar isso. Quando vem recurso federal, você tem prazo, tem que bater meta, não sei o quê. A gente falou, vamos levar para Mário Covas, que é uma via boa, larga. Lá a gente tem uma área institucional bacana. Foi uma loucura para nós fazer o aterro, preparar. Eu trabalhei lá desde o primeiro caminhão de terra que descarregou. Eu conheço aquilo lá desde a fundação, tijolo por tijolo que levantou lá, fundação, estrutura, instalação das máquinas, tudo. Acompanhei lá de cabo a rabo. Agora, os exames que você faz no pronto-socorro, eles vêm para a Santa Casa e depois a Santa Casa leva de volta, é isso? Isso. Então, Badu, mas vamos lá. Só para finalizar. Na época a gente fez, pegou, montou, resolveu. A sentença até saiu agora na semana passada do terreno. A prefeitura adquiriu posse agora, o juiz até decretou, a gente tinha depositado R$800 mil.
A outra parte pediu um valor muito acima, mas muito acima, saiu a sentença agora de 1.300.000. Ou seja, a prefeitura, além de pagar a multa da Santa Casa, teve que pagar para os ex-administradores. Quem quiser saber quem é fácil, é só procurar. Eu não vou citar nomes aqui. É só procurar quem foi responsável, que além de quebrar a Santa Casa, vendeu aquele terreno no fundo e ia deixar a Santa Casa sem terreno, sem estacionamento e impossibilitou a construção do pronto-socorro lá. Com a vinda do recurso, a gente teve que construir lá em cima. Agora saiu a sentença, a prefeitura fez. O que a gente está fazendo lá no fundo agora? A construção do centro oncológico, vai ser uma nova maternidade e uma UTI neonatal. Bom, como existe laboratório no pronto-socorro novo lá, ele está sendo equipado, existe uma sala para laboratório, mas alguns procedimentos têm que ser feitos aqui embaixo ainda. E hoje, às vezes, quando o exame... Aí é mão de obra só? É, só mão de obra. Quando desce o exame aqui... muitos... E é na falta, é mão de obra, falta de mão de obra. Do laboratório? Não, é questão do laboratório terceirizado também, né? É mais acertar a contratação para que um laboratório fique lá também. E o pronto-socorro novo, a gente está ajustando a logística, né? Se vê que realmente é necessário ficar um laboratório novo lá, se aumenta o laboratório e mantém. Hoje os exames descem, os exames hoje são todos online também, o médico depois já tem acesso, quando você faz um raio-x, uma tomografia, o médico já tem no seu computador acesso às imagens, acesso ao laudo. Então desceu, fez, a enfermagem já recebe e dá seguimento. E do pronto-socorro, na construção dele, você vê qual foi o tamanho do nosso desafio, Badu, e como a gente foi resiliente. No decorrer da obra, o governo federal tinha depositado R$900 mil pra gente, o ministro da Saúde veio, acho que você lembra do evento, o DERIT veio, o DERIT lutou muito, conseguiu, nós somos muito gratos pelo DERIT, tanto que a população porto-felicense devolveu essa confiança nas urnas, mais de 11 mil votos, né? Ele teve na cidade, e realmente ele é um porto-felicense, defende nosso município, tem que só agradecer ao capitão DERIT. Mas, infelizmente, o presidente Bolsonaro perdeu. Quando o Bolsonaro perdeu, nós tínhamos 2 obras em andamento, que era o governo federal. O pronto-socorro novo da Mário Covas e a escola cívico-militar, ou período integral, lá também na Mário Covas, no Jequitibá. Não veio mais recurso, Badu. E a empresa não recebia, funcionário vindo reclamar que não pagava, ia ficar ruim para quem? Quem está na ponta da lança? É o prefeito, a gestão pública. O que o doutor falou? Chamou lá, sentei com o doutor e falei, doutor, vamos assumir com o recurso próprio nosso, vamos, não é justo. Mas vamos tentar? Vamos. A gente fez uma reunião com o Marcos Pereira, que é do Republicanos. Na época o Tarcísio tinha ganho em São Paulo, o Célio já estava conversando com o Republicanos. A gente foi lá, o Marcos foi ministro, muito bem, né, conhecido em Brasília, tem um trânsito muito bom. Falamos, deputado, a gente tem essas 2 obras, a gente está com essa dificuldade, não está vindo recurso, o que a gente pode fazer? Ele falou, posso ser sincero para você? Pode, não vai recurso Porto Feliz. Eles viram lá que a cidade apoiou a direita, é verdade, a cidade é uma cidade conservadora, não vai. Estou sendo bem sincero, falando curto e grosso, cruamente para você. Eles já falaram, eles vão escolher aquelas cidades que teve votação, a parte suja da política, não estava preocupado se ia ter continuidade na obra, se quem ia ser atendido pela escola, pelo hospital ia sofrer ou não. Não, essa corta, essa faz, e aquele jogo de Brasília que não está no município, não sente o que a gente passa na pele, né? E toma as decisões. A gente cancelou, devolveu os 800 mil e terminou o pronto-socorro com 100% de recurso próprio. Quanto ficou? Obra. 5 milhões e alguma coisa. Você fala em como é que e faz... E a gente está tocando a obra do Jequitibá também, da escola, com recurso próprio hoje. Como é que faz política limpa? Eu acho que sendo honesto, pensando na população, fazendo processos licitatórios transparentes, tendo economia de 40%, como nós sempre tivemos nas nossas licitações, pegando um contrato de lixo, que a administração antiga pagava 9 milhões e meio, e licitar o mesmo contrato com 40% a mais de serviço por 4 milhões, todas as nossas licitações têm acima de 30% de queda, de desconto, fazendo uma lei de incentivos que atrai 14 mil novos multinacionais do município. É por isso que Porto Feliz cresceu, Badu. Daí você fala assim, mas agora você faz porque tem dinheiro. Nós também pegamos... Não, por isso também. Por isso, mas nós pegamos nas mesmas condições, né? Então, é a mesma coisa você, é um jornalista de renome, porque o Badu tem sucesso, você sabe entrevistar, você sabe fazer. Outros talvez não teriam isso. Quando nós assumimos a prefeitura, a gente reajustou tudo isso de forma que trouxe investimentos. Nós trouxemos de novo a credibilidade para Porto Feliz. Quando eu assumi a Secretaria de Obras aqui, Badu, não tinha pneu de patrol para trabalhar. A ambulância não tinha pneu. Eu tinha que emprestar óleo 68, que é óleo lubrificante da família Garibaldi. Eu ligava pro César, você tem óleo para me emprestar? Ô, Nivaldo Briciani, você me ajuda? Porque não tinha. A gente pegou nesse pé.
de ter que ir lá pegar pneu fiado para a prefeitura, para a ambulância poder ir em Jaú. Hoje a gente tem 7, 8 ambulâncias novas, a gente tem uma frota de carro alugada boa, voltamos o posto de combustível na garagem de novo, na crise de combustíveis a gente tinha combustível lá. Falar em posto, você me lembrou os postos de saúde, como é que vão funcionar caso vocês ganhem? Porque tá uma bagunça, hein? Sim, a gente nos postos de saúde, Badu, Tá faltando médico fixo, marca e você retorna, é outro médico, já não, um outro plantão e você nunca acerta. Como é que pode isso? Sim, primeiro, Badu, que vai ser um conjunto de coisas. A primeira coisa, vamos colocar o médico na palma da mão, que é telemedicina. Quando você tem a telemedicina, aquela pessoa que vai no posto de saúde só para trocar a receita, porque às vezes é pessoal lá para trocar a receita, não é um medicamento controlado. Uhum. Ou quando ele vai lá para fazer pegar uma guia, passar por um clínico geral, pegar uma guia para um especialista, então a gente vai fazer o médico na palma da mão. Ele vai fazer essa consulta de telemedicina, que já funciona em várias cidades, isso vai diminuir as filas nos postos de saúde e o atendimento vai ser muito melhor. Nós vamos voltar a colocar as coordenações dos postos de saúde, os diretores dos postos de saúde, porque a gente percebe que falta um pouco de gestão mesmo. A gente tem que falar o que é bom, o que tem que melhorar, tem que melhorar. Então a gente vai colocar de novo os postos de saúde, os coordenadores de cada posto de saúde e cobrar a produtividade deles. Aquelas consultas que a gente não conseguir atender ou que os médicos não derem conta na rede, porque realmente são muitas consultas, nós vamos contratar, terceirizar, igual a gente fez com a carreta do BOSS. Nós tínhamos uma demanda reprimida na educação de 1.000 consultas oftalmológicas. Nós contratamos a carreta do BOSS, veio, analisou os alunos e a gente conseguiu baixar essa fila. Então a gente vai contratar também esse pessoal para fazer exames, mesma coisa. Exames que tiverem faltando, que tiverem muito acumulados, a gente vai contratar, vai licitar e vai fazer isso para que não tenha fila na saúde. Zerar. E outro programa que a gente vai intensificar e a gente vai cobrar muito é Melhor em Casa, que é a equipe médica que vai na casa da pessoa, que vai na casa daquela pessoa acamada, que vai visitar, que são os agentes comunitários de saúde. A gente vai valorizar muito eles também. Eu entendi agora. Tudo isso é um conjunto que vai ajudar na vida do posto de saúde. Parece que os seus adversários políticos têm a mesma ideia. Como é que fica? Quem está na frente disso tudo? O nosso plano de governo, né? Acho que as ideias são boas. Muita coisa é copia e cola. Eu acho que nós já provamos que a gente tem capacidade de fazer, porque já fizemos muito, né? Tá mais do que provado que a gente tem capacidade de fazer. Os nossos adversários políticos tinham chance de fazer tudo o que a gente está fazendo na parte de saúde. De ter 2 tomografias, de ter equipe oncológica, de ter feito um pronto-socorro novo, uma UTI. E eles têm 24, 25 anos. E por que não fez? Naquela época. Por que não desenvolveu a cidade? Por que não trouxe mais emprego, mais renda? Mas vocês não têm adversário político hoje que já estivesse ou que já esteve na administração para fazer tudo isso. Mas já estiveram ligados, né, Badu? Já foram vereadores, já foram vice-prefeitos, já foram interventores de Santa Casa. Sempre tiveram no meio, né? Sempre tiveram. Não tinha dinheiro, né? Mas repito, por que não buscar investimento? Por que não desenvolver cidade? Por que a gente conseguiu desenvolver, eles não tiveram a capacidade de desenvolver? Porque nós somos honestos, porque nós somos justos, porque a gente pensou na população. Porque as empresas que sentaram conversar conosco nunca sofreram pedágio. Porque as empresas que conversaram conosco, elas vieram para Porto Feliz e sentiram segurança de investir aqui em Porto Feliz. Isso que a gente fez. E aí isso trouxe recurso, trouxe divisa, é óbvio. E isso fez com que a gente crescesse e pudesse hoje fazer o que a gente está fazendo. E os funcionários que estão sendo praticamente assediados porque não concordam com a administração? Badu, não existe assédio. Verdade. Eu não sei de onde que falam de assédio. Quem faz assédio nunca houve questão de assédio. Eu estava no meio, todo mundo é livre, cada um tem sua livre opinião. Isso é falácia, é colocação de pessoas que são mal intencionadas. O que ele falou mal, não existe assédio a funcionário público, Badu. Nunca houve. Não existe perseguição. Haja vista, você pode ver. Tem pessoas que colocam o nosso adesivo, tem pessoas que colocam o adesivo de Gerão, tem pessoas que colocam o adesivo do Williams Milaré, tem pessoas que colocam o adesivo da Nídia Mota. Trabalha normalmente. A gente nunca perseguiu ninguém. Pelo contrário, nós sofremos tanta perseguição do MP. Se você ver a quantidade de denúncias que a gente teve no MP por N pessoas da cidade, mas muita denúncia, arquivamos todas as denúncias. Não tem um secretário nosso, o prefeito não responde um processo administrativo de improbidade. Nenhum secretário nosso. Existiu sim muita denúncia de MP, mas a gente sempre arquivou todas. Mas não tem nenhum secretário rico também? Não tem nenhum secretário rico? Não. Todo mundo trabalha e vive com o seu salário, vive com aquilo que ganha, se esforça e faz o seu melhor para Porto Feliz. Então, assim, você vê que não
Não existe hoje um secretário condenado. Vê se existe algum secretário nosso que devolveu alguma coisa ou que algum processo foi julgado irregular. Tentaram pegar a gente no procedimento, no processo do lixo. Tentaram falar, viu, cai por terra. Como que tem irregularidade se você sai de uma administração que pagava 9 milhões de reais no contrato e nós fazemos por 4 milhões? Você quebrou pela metade. Se a gente tivesse interesse em fazer algo errado, ia triplicar o valor. É matemática pura. Então, assim, não tem... da minha parte, assim, eu nunca percebi perseguição. Não existe perseguição. Não. Nunca fomos orientados para isso. Não é o nosso jeito de administrar. Nunca o prefeito ou quem quer que seja, vamos ferrar com ele. Nunca isso. A gente sempre tentou levantar, ouvir os dois lados. Há uma reclamação, quem que fez? O que aconteceu? Obviamente que se o funcionário fez algo de errado, vai responder processo administrativo e sindicância. E um processo administrativo e uma sindicância é julgado por outro funcionário público. Sim. A sindicância só é aberta na prefeitura e segue o trâmite normal. Então, assim, os casos errados são punidos, mas por que foram errados? Nunca por perseguição. Eu já perguntei isso pro Célio, já perguntei isso pro Gerão, já perguntei isso pro Marcelo. 2013 que fecharam a cidade pela Monsenhor Seckler. Uhum. Todos eles disseram que realmente foi um tremendo erro e vão tentar reabrir isso daí. E você? Você que está com a mão na massa. Bom, primeiro, Badu, fechou em 2013 porque na época o prefeito foi omisso em não participar das reuniões da concessão. Então, as atas lá, Porto Feliz não participou. Sim. Não só no fechamento da Monsenhor, Badu, como também na liberação dos carros que passam com placa gratuita no pedágio de Boituva. Você vê que Boituva conseguiu liberar os carros de placa Boituva passam e não pagam pedágio. Porto Feliz passa e paga por quê? Porque a prefeitura na época não deu bola, não fez parte das reuniões da concessão e não colocou suas regras. Então, assim, deixou fechar a Monsenhor, deixou Porto Feliz sem passar de graça no pedágio e uma vez assinada a concessão, você tem que esperar os 10 anos da concessão. A concessão se renova no ano que vem. Aí é a hora de a gente colocar, né, as cartas na mesa e cobrar essas melhorias. O que a gente já fez para antecipar? Nós já temos o projeto geométrico aprovado da abertura da Monsenhor. Já está aprovado. Para reabrir de novo Monsenhor vai ser uma alça, ela passa ali pelo terreno ali perto da subestação? Da subestação não, ele passa ali pelo terreno do CEA, do Centro de Educação Ambiental, sai na ponta, então a população vai poder entrar e sair da Monsenhor Seckler, como fazia antes, né, por uma alça. A gente contratou uma empresa, chamava Solo Topografia, que ganhou a licitação. Eles fizeram já o projeto geométrico, a gente já encaminhou para a Artes para aprovação, e vamos pleitear que na renovação da concessão, porque eles ganham muito dinheiro, né, Badu? O Estado ganha muito dinheiro com o pedágio. Sim. Então não é justo onerar o cofre porto-felicense com isso. O pedágio servia para você construir a estrada. Exatamente. Na hora que dá pronta, você tem que pelo menos tirar 2/3 do valor, mas é o contrário. Sobe. Né? Então, assim, já que eles têm essa arrecadação, nós vamos lutar muito na concessão. A gente vai entrar nessa briga, primeiro, para liberar a placa do Porto Felicense no pedágio de Boituva. Tem que passar free, placa de Porto Feliz. Segundo, abrir as entradas, não só da Monsenhor, como da Getúlio Vargas, que também cruzou no Cemex ali, ficou horrível para quem vai ali. Ali a gente vai fazer já existe um projeto de um boulevard. É perigoso ali. Perigoso. Quando você pega a direita ali, virando no Cemex, já ali na frente a gente já tem o relevo natural já colabora, que existe ali uma grota ali. A gente vai fazer uma passagem ali subterrânea que sai no bairro do Piquirá, sai na Estema e vai interligar, vai criar uma interligação ali num bairro que vai crescer muito, que é o bairro do Piquirá, atrás da Estema ali. Óbvio que a cidade vai crescendo para esses lados, a gente tem que ir desenvolvendo os acessos e a infraestrutura. Então a gente vai fazer isso, é brigar na concessão. Agora, Badu, se eles não construírem, ou se não existir um cronograma para a abertura dessas vias, nós vamos orçar com recurso próprio e tentar fazer com recurso próprio. A gente vai para cima, porque daí a gente pensa no povo porto-felicense. É que nem a passarela. A passarela, o doutor estava disposto até a fazer, a passarela do Jardim Brasil, disposto até a fazer com recurso nosso. Mas a gente foi até a última instância. Pô, não é justo onerar o imposto porto-felicense, sendo que a obrigação é do Estado. A gente foi, o doutor judicializou inúmeras reuniões, a passarela saiu. Então, assim, a gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com a passarela com as entradas. A gente já está dando o projeto, já está dando a solução. Basta que eles tenham boa vontade
e que aceite os acordos e que a gente faça isso. Então são 2 compromissos nossos: brigar pela concessão para abertura das 2 avenidas, tanto da Getúlio Vargas quanto da Monsenhor Seckler, e brigar para que Porto Felicense não pague pedágio na Boituva, para não acontecer o que aconteceu nas gestões passadas de passar um misto, entende? Entendi. A última pergunta: o que pretende fazer com o SAI? O SAI, por enquanto, continua-se como uma autarquia. A gente não tem intenção de vender o SAI ou de leiloar o SAI, né? Existe essa história, esse boato. Não há essa possibilidade. Nós investimos muito na rede de água do município. Assim, Badu, a gente passou por 2 crises. Tudo que nós construímos no município, passando por 2 crises. Perdemos praticamente 2 anos pela Covid. E passamos bem. Porto Feliz superou e conseguiu passar e enfrentou isso. Depois uma crise hídrica, que foi questão estadual, nacional, como estamos vivendo agora. A gente comentou um pouquinho antes, né, vindo aqui na sua sala, quando a gente se conversou no portão, do clima que está, do tempo seco, todos os reservatórios do Brasil com abaixo de 50%, é preocupante. Então a água de superfície, ela não dá para confiar mais nela. Então a gente teve que buscar água subterrânea. Fizemos 24 novos poços de água profunda na gestão do Dr. Cássio. A gente fez uma linha de 10 poços que vem da região do Tabarro, Palmital, vai despejar no reservatório de 4 milhões de litros de água que vai ficar na entrada da cidade, bem ali em frente ao Portal 2, Flamboyant. De lá, por queda, ele abastece o centro de distribuição do Palmital, e do Palmital ele cai para a cidade inteira. Então, na crise hídrica, a gente fez essas corridas emergenciais, abrimos tanque, fizemos tudo para poder equipar a cidade. Agora, a próxima meta do SAI ano que vem é focar bastante na questão do esgoto, fazer uma nova estação, reformar a estação de tratamento de esgoto Chico do SAI, tirar algumas elevatórias que causam mau cheiro, principalmente aquela elevatória que fica próxima à ponte do Beira-Rio, do posto do Beira-Rio. A gente vai tirar aquela elevatória lá para não ter mais mau cheiro ali, a gente vai mudar aquela tecnologia e o SAI continua como uma autarquia, né? Óbvio que a gente tem contrato com a General Waters, mas o contrato com a General Waters é de fornecimento de água. Tá, mas isso está no final também. Está no final também. E não pretende renovar, né? Badu, a gente tem que ver se o SAI tem condições técnicas de assumir toda aquela estrutura, que é uma estrutura muito bonita, muito boa. Teoricamente, no fim da concessão, aquilo passa a ser do SAI, né? Aquilo passa a ser do SAI. Existe a possibilidade de renovar, sim. Se eu falar para você que não existe mais, vai ser do SAI. Eu perfuro água no seu quintal e vendo água para você. Não, mas o valor que a gente paga da água, Badu, ela está bem dentro do preço do mercado, mas assim, a concessão está acabando. A intenção é que o SAI assuma isso tudo. Já está acabando, a gente não pode romper o contrato, a quebra do contrato é muito grande, mas a gente vai assumir isso pela equipe do SAI e o SAI continua uma autarquia. Ainda bem. Ainda bem que a hora que terminar esse contrato, o SAI assume isso daí, porque esse contrato não era para ter sido feito nunca, mas está vencendo. Já foi, está vencendo e produziu água, a gente assume depois a estrutura. Mas isso daí, o SAI não é para produzir água? Sim, com certeza. Então, para que é a mesma coisa que você, que eu tentar fazer alguma coisa no setor de obras, eu falar, Lucão, você faz e eu também faço. Sim. Sim, mas assim... A mesma coisa, quer dizer, eu acho que me fiz entender, Sim, né? sim, Badu, mas resumindo, assim, o SAI continua sendo uma autarquia mesmo, o contrato General Waters vencendo, o SAI, ele por contrato, ele assume toda a estrutura que tem, os postos, o reservatório, a parte de tratamento de água que tira o ferro da água, porque às vezes a água de profundidade vem um pouco de ferro, então tem que tirar o ferro da água, tem toda uma parte de tratamento, aí o SAI acaba assumindo essa estrutura e continua na mão da autarquia. É isso. Porque tá todo mundo vendendo tudo, né? Ah, sim, privatizando muito, né? Nem está no nosso plano de governo isso, viu, Badu? Não existe essa possibilidade. Pelo contrário, a gente quer melhorar ainda mais o SAI. Antigamente era o primo rico da prefeitura, do município. Sim. Depois passou a usar dinheiro do próprio município. Agora, acho que deram uma injeção, né? Sim. De dinheiro no SAI e o SAI continua. Continua. Com certeza vai continuar. Se estruturou na parte de água para poder ampliar o crescimento da cidade. Tem que ter água. Criamos a tão sonhada estação de tratamento de água que vem do Angilieri. Fizemos uma rede, Badu, lá com funcionários públicos e funcionários do SAI, de mais de 7 quilômetros de rede. Um sistema de recalque que está tratando numa estação lá no Alto de Jequitibá e vai abastecer Jequitibá e Jardivante, né? Uma estação que tem capacidade de tratar 15 litros de água por segundo, 50 metros cúbicos por hora.
ela trata lá e vai fornecer água para aqueles bairros. Então é uma outra frente, nós desbravamos outro potencial de fornecimento de água, que foi a parte do engenho da água, em Gilieri. A gente está recalcando água lá. Problema com água em Porto Feliz não vai ter? Sim, não. A gente tá... Tem água no aquífero para 300 anos. Tem água no aquífero, a gente se preparou para que a gente não sofra com falta d'água. E a Avecuia? Rapaz, o Avecuia a gente fez o plano de manejo dele agora, a gente tem que recuperar as nascentes dele, nós temos que fazer um trabalho muito forte no Avecuia de recuperação de nascentes. Ele ainda está hoje, até se for lá, a represa está na sua capacidade boa, está cheia, a represa e tal, mas a gente quer depender cada vez menos dele. Como eu disse, Badu, água de superfície no Brasil vai ficar cada vez mais difícil. Verdade. E água de superfície, Badu, ela tem uma questão também, não é só a questão da escassez, é da contaminação. Hoje um poço profundo, ele não é muito difícil contaminar. Agora, água de superfície, se você jogar um caminhão de ácido, um caminhão de alguma coisa, cair ali no Avecuia, você acabou com o abastecimento de água da cidade. Sim. Então, quando eu falei para você no começo do podcast que eu tive na Alemanha, eu passei também pela Finlândia. A Finlândia é um dos maiores países que mais usam água de profundidade. Sabe por quê? Por conta da guerra. Porque na guerra, qual era a tática da guerra? Era contaminar os reservatórios de água para poder minar as cidades. Então, não dava para confiar nisso. E isso acaba servindo também para nós hoje, na modernidade, não por guerra, mas por contaminação de poluição, agrotóxico, Sim. por caminhão que possa vir, de repente cai na Marechal Rondon, vaza alguma poluente ali, e a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente tem poços, né? Além da questão hídrica, da falta de chuva, que é uma questão nacional, também tem a questão de poluição da água de superfície. Então, quanto menos usar, melhor. Lucas Aparecido Rodrigues, muito obrigado. Eu muito que agradeço, obrigado pelo seu comparecimento, atender você e atender ao seu assessor Bruno também, que nos recebeu bem, não tentou protelar. Sim. E muito obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço, Badu. Como disse, é uma honra, né, estar na sua frente. Um abração. E espero ter correspondido às perguntas, ter ficado muito claro. Agradeço aqui a toda a equipe, o Bruno também que está acompanhando aqui, um grande parceiro. Mandar um abraço pro Célio, meu amigo, que está nessa batalha de ser prefeito de Porto Feliz. E com certeza a gente vai sair vitorioso, porque contra o trabalho não tem argumento, como meu avô disse, nós sempre trabalhamos muito. E o trabalho vai vencer, se Deus quiser. Muito bem. A você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por se inscrever no canal. Nós estamos precisando de mais inscrições. Muito obrigado por dar o seu like e o seu comentário, e a gente volta. Um abraço.